Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Vivara. Nesse trimestre, a companhia vai dedicar 100% do tempo dessa videoconferência à sessão de perguntas e respostas. O vídeo, com os comentários iniciais e a análise do desempenho financeiro feita por Otávio Lira, CEO da companhia, já está disponível desde ontem e poderá ser acessado a qualquer momento pelo site de RI da Vivara. Para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para os analistas sell-side que cobrem o papel, disponibilizamos a possibilidade de participação ao vivo. Para isso, basta enviar uma mensagem com o nome e empresa no ícone Q&A da plataforma, que na sequência faremos a liberação conforme ordem de entrada. Por padrão da dinâmica, seu nome e a empresa que representa serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo, com áudio e vídeo ligados. Basta aceitar a solicitação no botão que aparecerá na sua tela. Aos demais participantes, orientamos que as perguntas sejam enviadas através do ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. E caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Apresentando o time da Vivara, temos aqui reunidos o senhor Otávio Lira, diretor-presidente, e a senhora Melina Rodrigues, diretora de Relações com Investidores. Agora, iremos coletar as perguntas. Bom dia a todos. Enquanto a gente coleta as perguntas, eu gostaria de dizer algumas palavras iniciais. Depois estaremos disponíveis para respondê-los, né, na fila toda de perguntas que vier, né? Acho que é importante dizer e reforçar o alinhamento das expectativas em relação aos resultados apresentados. Acho que eles foram bastante antecipados, né, nos últimos meses. Vários dos efeitos que a gente vê aqui nesse resultado, eles já apareciam no último trimestre divulgado, no quarto trimestre do ano passado, e neste primeiro trimestre a gente vê a continuidade de alguns desses efeitos. E apesar de ser um trimestre com pressões fiscais, né, também antecipadas em virtude de mudanças de legislação e majoração de alíquota dos estados, que, enfim, aparece um pouco mais para frente nesse ano, nós registramos um trimestre de crescimento bastante robusto ainda, né, entre canais, mas principalmente nos canais de loja física, com um bom desempenho do portfólio mais maduro da marca Vivara, né, crescendo quase 8%. Né? Abrimos lojas fortemente, foram 18 aberturas no trimestre, e sem querer me repetir, apenas para dizer que estamos on track para abrir as 70 a 80 lojas que abriremos este ano, né? E não somente na expansão de lojas, nós continuamos também animados com a entrega de resultados melhores nos próximos trimestres, em função das tendências que enxergamos aqui, e o fim, obviamente, do efeito de base de reclassificações de despesas e tributos, né, que fizemos, que tornarão a compreensão da evolução dos nossos resultados bastante mais natural. E, por último, né, foi um trimestre de geração de caixa muito forte, né, seja pela boa administração do capital de giro da companhia, né, ou pelo bom aproveitamento de ativos tributários, os créditos de ICMS da compra de ouro lá da Anglo Gold de Minas Gerais, que finalmente tivemos o regime, né, especial aprovado ali no finalzinho do ano passado, em dezembro, e que, já aproveitando parte da grande sazonalidade, né, do último trimestre do ano passado, nós conseguimos aproveitar um saldo bastante relevante dos 90 milhões que tínhamos ali para recuperar. Isso não somente beneficia os resultados aqui do período, mas beneficiará os resultados, não, perdão, né, a geração de caixa do período, mas também beneficiará a geração de caixa dos próximos meses até o mês de setembro, né? E este novo regime, né, ou seja, a permanência da companhia nesse regime aprovado, ele melhora todo o ciclo de caixa dos ativos tributários da companhia, o que continuará a beneficiar a companhia para
outros períodos além dos trimestres deste ano. Estamos bastante preparados, né, para a sazonalidade, agora para esse segundo trimestre, de expectativas melhores, de tendências de resultado. Como vocês sabem, nós sempre nos preparamos muito bem para isso, e com bastante antecedência. São quase 10 novas coleções, sejam para a Vivara e para a Life, com fortalecimento das coleções que levam a identidade da companhia, com estoques reforçados na loja e um mix bastante forte de relógio como complemento de venda. As vendedoras estão mais do que nunca bem treinadas para o evento e ansiosas para a entrada agora do Dia das Mães, e nós esperamos a continuidade de um bom desempenho entre canais, não somente no físico, mas também no digital, né, com leve aceleração em relação àquilo que a gente mostrou nesse primeiro trimestre. E junto com isso, né, nós vislumbramos também a melhora dos resultados operacionais, acho que seja pelo resgate de uma trajetória de expansão da margem bruta, em função, né, dos impactos que deixam de afetar a linha, né, do primeiro para o segundo, ou seja, pela internalização maior de produtos, né, nesta agenda que temos de transferência de tecnologia com Manaus, né, para que a gente possa enxergar novamente a trajetória de rentabilização operacional da companhia nesses próximos trimestres, em especial no segundo semestre do ano, né, e ainda dentro do segundo semestre, com um último trimestre bastante forte, onde obviamente concentramos ali entre 35% e 40% do faturamento, né, anual da companhia, e mais do que isso ainda em concentração de lucro, trimestre esse que a gente já terá, né, a visualização dos ajustes pontuais que nós, né, viemos fazendo no nosso negócio. E agora vamos passar para a pergunta. Estamos disponíveis aqui para vocês. Muito obrigado novamente por estarem presentes. Dando início à sessão de perguntas e respostas, a primeira pergunta vem da Maria Clara, Sell-Side Itaú. Maria, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Ávia Mel, obrigada pela oportunidade. Eu queria fazer um follow-up até na sua fala, Otávio. Você comenta que potencialmente a gente já deveria ver uma recuperação de margem bruta aqui nos próximos capítulos, né? Então, com base nisso, você pode comentar um pouco se no segundo TRI, né, com o Life ganhando mais representatividade, com uma base mais comparável, a gente já deveria ver expansão de margem bruta? E como a gente pode pensar na trajetória de margem bruta ao longo do ano? Obrigada. Obrigado, Maria Clara, pela pergunta. Acho que bem em linha assim, com o que eu falei, a gente já deve enxergar, né, uma inversão de tendência no curto prazo. Acho que vale, né, lembrar que a gente ainda tem um gap, né, um descasamento entre crescimento de receita bruta e líquida, conforme a gente vem já observando há alguns trimestres da nossa companhia, por motivos diferentes. A gente continuará a ver, né, um pouco desse descasamento que melhora ao longo, né, no decorrer dos próximos trimestres, né? Acho que vale lembrar também que nesse próximo trimestre nós teremos o início do impacto de majoração da alíquota de ICMS dos estados, né, depois da noventena, aqui dos primeiros 90 dias, né, do anúncio da majoração das alíquotas, elas de fato passam a valer, né, e agem aí na contramão ainda do benefício maior dessa linha de expansão de margem bruta, né? A gente ainda, né, vê uma diferença também da relevância do crédito presumido, né, o nosso benefício de ICMS ali em Manaus, lembrando que no ano passado, né, nós antecipávamos um pouco da produção pré-mudança de local, de fábrica, para o segundo trimestre, né, tirando relevância de produção ali de terceiros e quartos trimestres. Isso também afeta um pouco a comparabilidade ainda do período, tá? Mas ainda assim, acho que a gente já adotou, né, ações de mitigação de todo esse impacto fiscal, né, que a companhia absorverá, né, ao longo desse ano, né? Nós repassamos preços, por exemplo, já desde fevereiro, e a gente tem aumentos de preço ainda programados para, né, após a sazonalidade, para que isso
né, nos ajude também a compensar todo esse efeito ao longo do ano, que, entre outras ações mitigatórias, já nos devem permitir, né, inverter essa tendência, né, já no segundo trimestre. Perfeito, super obrigada. Obrigado. Continuando, a próxima pergunta é do Luiz Guanais, Sell-Side BTG. Luiz, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Vocês me ouvem, Melina, Otávio? Ouvimos, Guanais, pode seguir. Sim, senhora. Obrigado. Acho que, assim, duas perguntas aqui do meu lado, né? O primeiro, Otávio, você comentou um pouco do espaço para repasse de preços, né? Se você pudesse dar um pouquinho mais de detalhe, como é que você vê esse espaço, tanto para a Life quanto para a Vivara, né, ao longo do ano. E aí uma segunda pergunta, né? Vocês vêm comentando desde o quarto tri exatamente esse ponto, né? Que você falou ali da subvenção, né? De ICMS lá em Manaus. O que a gente poderia pensar como um nível mais normalizado dessa subvenção como percentual da receita ao longo dos próximos trimestres? Obrigado. Obrigado, Guanais, pelas perguntas. No repasse de preço, né, nós pontualmente, desde fevereiro, ajustamos algumas regiões do nosso estoque, e não, nesse primeiro momento, de forma generalizada ou linear entre as duas marcas e produtos, onde fomos buscar ajustes mais relevantes em algumas regiões do nosso portfólio de joias, em coleções, e pontualmente também em algumas regiões do estoque de joias da Life. Foram reajustes um pouco mais relevantes em percentual, né, mas ainda, né, abaixo da casa de 10%, né, o que, dados os tickets médios das categorias, ou preço unitário médio das categorias, não os torna super relevantes. Né, acho que temos, sim, uma elasticidade um pouco maior de preço, né, vindo da Life, em especial pela inserção de itens mais caros ao longo dos últimos tempos, né, na linha de coleções da Life. Então, os ajustes que virão pela frente, né, eles serão mais lineares e menos relevantes em percentual, e eles abrangerão, né, boa parte da linha das duas marcas para recomposição dos impactos fiscais aqui que passarão a afetar os resultados da companhia, né, agora a partir de abril, mas também, né, um outro impacto, né, que é a tributação do crédito presumido, que já começou a afetar a rentabilidade da companhia já desde, né, de janeiro, né? E acho que para a subvenção, né, ou seja, o crédito presumido indo para frente, né, a gente estuda ainda de forma bastante detalhada, né, potenciais melhorias do estoque da companhia, seja em joia, seja em Life. Então, acho que a expectativa para o ano, até o momento, é que nós, né, permanecêssemos em valores nominais aqui para o crédito presumido dentro do ano de 2024, bastante próximo ao valor né, de crédito presumido registrado no ano passado, mas, né, maturando um pouco desse estudo de oportunidades em nosso estoque, pode ser que ao longo do ano a gente veja alguma oportunidade de incremento de estoque e decorrente desse aumento de estoque de potencial venda, né, em joias e em Life. E para ser mais um pouco preciso, a gente vê oportunidades, né, em algumas cidades onde nós operamos hoje, talvez um pouco mais sozinhos de grandes redes, né, e competidores, onde a Vivara, né, na cidade é a joalheria da cidade, né, e com isso a gente ganha relevância de portfólio, ou deveria ganhar relevância de portfólio. Então enxergamos aqui a oportunidade, né, de um incremento de tickets um pouco mais altos nessas cidades, assim como também, né, o fortalecimento do estoque mais premium né, nas lojas de shopping cluster A e AA, aqui e aí por todo o território
brasileiro, né? Nas lojas da Life, acho que é um incremento de variedade de produtos para a gente testar o limite de incremento de vendas. As lojas da Life levam, na média, né, 250 mil reais de estoques, né, em sua abertura, né, ou perto disso, a depender do faturamento potencial da loja. Obviamente, há uma variação nesse estoque inicial, mas é um valor reduzido, né, em relação à Vivara, como vocês sabem, né, e permite um pouco de apostas ali para a gente testar um pouco dessa elasticidade ao estoque disponível. Então, a gente deve fazer, né, algum investimento pouco significativo, ampliando a capacidade de contribuição da fábrica de Manaus, né, durante esse próximo trimestre e segundo semestre, para que a gente possa explorar potenciais aumentos de venda ali para frente. Mas, por enquanto, acho que, né, a expectativa é que a gente não fuja muito de um valor semelhante ou pequeno crescimento em relação ao crédito presumido nominal de 2023. Eu vou fazer um complemento, Guanais, só a respeito Claro, de preço, Melina. tá? O aumento de preço não é a principal alavanca que vai offsetar os efeitos de aumento de carga fiscal, tá? A principal alavanca que a gente está tendo, de ação que nós adotamos aqui internamente, é a internalização da Life e otimização do portfólio, que o Otávio entrou em mais detalhes agora. Então, só para dar um pouco mais de cor em relação ao efeito disso, né, como alavanca mitigadora desses impactos, a gente está falando de uma internalização que vai subir mais de 10 pontos percentuais, no caso da categoria de Life, que é onde a gente tem mais espaço para fazer. E quando a gente compara o custo de um produto internalizado com um produto vindo da China, que foi o grande volume de estoque que nós tivemos no ano passado, a gente está falando de um custo inferior da ordem de 15% a 20%. Então, essa é a principal alavanca. A gente não está ancorando o nosso ganho de rentabilidade, né, mesmo com todos os desafios fiscais, no repasse de preço, tá? Esse é o grande driver de rentabilidade, é a internalização de Life, que a gente tem bastante espaço para capturar, e estamos trabalhando, a fábrica está performando super on track do que a gente desenhou para o ano, e a gente reforça aqui e reitera essa expectativa positiva dessa alavanca. Lembrando que é uma frente que a gente já vem trabalhando, né, desde a segunda metade do ano passado. Esse é um percentual que divulgamos, que é a representatividade na venda de itens produzidos em Manaus, né, e, né, o que nos coloca na posição de estarmos bastante adiantados em relação aos 50, né, e poucos % que mostraremos de internalização da Life neste ano de 24 completo, né? A gente já está chegando próximo aos 80%, né, em toda a internalização que a gente já habilitou o Manaus a produzir, ou seja, é uma internalização já contratada para os próximos trimestres todos, lembrando que, né, este número ele é levantado no giro do nosso estoque, então a gente vai ver um incremento desse número percentual ao longo, né, do próximo ano todo de 25, não somente ao longo do ano de 24, né, e a Mel tem toda a razão ao falar que este sim é o efeito principal de mitigação de todo o impacto que a gente está absorvendo aqui de aumento de tributos. Perfeito, e com um efeito que é potencializado até pelo crescimento da Life, bem acima do crescimento de Vivara, né, Otávio e Melina? Sem dúvida, sem dúvida. Tá ok, obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Eric Huang, analista sell-side, Santander. Eric, enviaremos o comando para habilitar seu áudio e seu vídeo. Peço que aceite, por favor. Eric, Temos o Eric. Estamos sem seu áudio, Eric. Rodrigo, se quiser, enquanto o Eric se prepara aí, enfim, com áudio, se quiser passar para o próximo, só para a gente... Perfeito. Eric, parece que não, não Eric estamos... entrou.
Só que nós não estamos te ouvindo, Eric. Pode ficar aqui, Eric, com a gente. Nós vamos abrir o próximo analista enquanto você liga seu áudio, enfim, resolve o seu problema aí de áudio. E nós vamos seguir para o próximo para otimizar aqui o tempo do call. Pode ser, pessoal? Perfeito. Então, continuando, a próxima pergunta é do Vinícius Strano, Sell-Side UBS. Vinícius, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Bom dia a todos, bom dia Otávio, Melina, obrigado aí pela pergunta. Com relação à despesa de pessoal, dada a rápida expansão de lojas que vocês têm feito, como é que vocês têm enxergado oferta de mão de obra de vendedoras nesse cenário atual? Se vocês têm observado qualquer tipo de gargalo na operação? E também se puder comentar um pouco como é que a gente pode pensar em evolução da linha de despesa de pessoal daqui para frente também seria ótimo. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Um grande desafio, né, do varejo, né, acho que não só o varejo em expansão, né, acho que do varejo naturalmente né, tem churn elevado em suas operações de loja, e conosco aqui não é diferente, né, vocês sabem, inclusive, que né, operamos de forma forçada a curva, inclusive a gente tem números né, ligeiramente mais altos do que a média do varejo, que aumenta ainda o desafio, né? Nós contratamos algo entre 2.000 e 2.500 pessoas por ano, né, aqui, então a máquina de fato precisa funcionar muito bem para que isso de fato não seja um gargalo para a operação corrente ou para as inaugurações de novas lojas, e obviamente acelerando o desafio aqui a cada ano, né, esse ano são 70 a 80 novas operações, a gente obviamente cria um pouco mais de dificuldade, né? Acho que essa dificuldade ela é muito diferente, né, entre as regiões do país, né? A gente tem muito mais velocidade e facilidade de seleção nas grandes capitais, e em especial aqui no Sudeste, obviamente, seja em número ou na qualidade dessas colaboradoras, desses profissionais, versus uma realidade um pouco diferente em regiões mais afastadas. Então, acho que eu diria que para a Vivara e para a Life, nesse momento, né, nas causas diferentes ou no momento diferente da expansão de cada uma das marcas, as dificuldades são diferentes para cada uma delas. Aqui eu diria que é mais difícil e demorado nós encontrarmos e completarmos quadros das lojas da Vivara que estão indo para cidades menores, né? E inclusive a gente sempre atesta, né, e considera deslocamento, né, de vendedoras, eventualmente de uma praça para outra, mas a gente procura recrutar localmente, né? E para a Life, que ainda expande muito no footprint que a Vivara tinha no início, a gente tem uma realidade um pouco mais facilitada, né? Então, ainda não é um gargalo a nossa expansão, essa máquina, entre aspas, como eu disse, tem funcionado bem aqui na Vivara, e ultimamente a gente tem ganho velocidade, né, de contratação e reposição de quadro, né, nessas duas marcas. Né, no seu segundo ponto, né, na visibilidade da pressão que está vindo, né, das despesas de pessoal, acho que, né, a Melina e time construíram, né, um quadro bastante interessante ali, onde a gente vai decompondo, né, essa pressão que está vindo de lugares diferentes, né? Para ser mais claro ainda, né, aqui em vídeo, né, a pressão está vindo de despesas com vendas, né, e não de G&A. O G&A a gente está vendo a diminuição operacional forte ali dessa linha, né, seja pelo próprio fato de que a gente está reclassificando, né, despesas ali das áreas administrativas relacionadas a vendas para despesas com vendas desde o segundo trimestre de 2023, e que continuam a beneficiar essa comparação no caso de G&A e a piorar essa comparação no caso de vendas de despesas com vendas, perdão. Né? Somado a isso, tem o ajuste de benefícios, né, que fizemos de vale-refeição e o ajuste de salários para estoquista,
né, muito para endereçar essa maior dor do varejo, Vinícius, que é o turnover, o churn ali, e isso não é novidade, acho que, né, a gente já veio tocando nesse ponto desde o trimestre passado, porque esse ajuste foi feito em outubro, válido a partir de novembro de 2023, né? E aí a Real tem parte dessa pressão, o que obviamente está vindo do portfólio grande de lojas em maturação, só da Life são 96 das 131 lojas, tá? A gente tem, né, quase, né, 30% do parque aí em maturação, né, o que obviamente traz alguma pressão, e essa, né, ela será corrigida dentro do tempo, ou dentro do tempo de maturação dessa maior parte de lojas, e obviamente na medida que a gente continuar abrindo lojas de maneira relevante, algum resquício de pressão ainda fica. Existe a correção que estamos fazendo, né, que a gente deve enxergar benefícios maiores a partir do segundo semestre desse ano, né, de ajuste de índices, né, que comentamos bastante ao longo dos últimos tempos, né, esse desajuste, entre aspas, ele foi causado principalmente pela maturação mais forte das lojas da Life, né, o que acabaram resultando em remunerações nominais maiores em algumas, né, regiões onde a maturação e a venda foram bastante acima do esperado, né, e isso a gente corrige dentro do tempo. Nós já fizemos um ajuste pontual agora em abril, né, em algumas lojas selecionadas, cerca de 20 lojas, só para dar um ar de magnitude, né, e guardamos um ajuste um pouco mais relevante de correção para fazer após as sazonalidades por motivos óbvios, né? E com isso a gente corrige, né, as maiores discrepâncias. Acho que é importante falar sobre isso, que isso não é um erro pontual ou um erro mais grotesco que aconteceu em determinada, né, época do nosso negócio, né? Acho que é importante dizer que ajustes de índices são feitos corriqueiramente no nosso negócio, né? Mas o que obviamente dá para falar é que esses desajustes maiores nunca foram tão relevantes em função da maturação e do número de lojas que foram abertas nesses últimos trimestres todos, né? São mais de 60 lojas nos últimos 12 meses, 63 ou 64 lojas, né? E isso, obviamente, machuca ainda mais esse número. Mas ajustes feitos, a gente já deve enxergar uma pressão menor, não somente pela eliminação do período de reclassificações ali, mas também pelos ajustes de índice que faremos agora nesse segundo trimestre. Ótimo. Obrigado, Otávio. Obrigado, Melina. Obrigada, Melina. Ok, continuando. Vamos tentar novamente o contato com Eric Huang. Eric, enviaremos um comando. Peço que aceite, por favor. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam agora? Sim. Sim, Eric, pode seguir. Opa. Perfeito, obrigado. Desculpa aí a dificuldade técnica aqui. Acho que do nosso lado, duas perguntas. Uma primeira em relação a capital de giro. Acho que vocês mostraram aí um ganho bem relevante em estoques nesse primeiro trimestre. Então, se puderem explorar um pouquinho mais aqui a questão de capital de giro, o que a gente pode esperar ali para o restante desse ano, e também nessa parte, né, acho que de capital de giro, enfim, aquela linha de imposto a recuperar, né, acho que vocês mencionam que é uma linha mais recorrente agora para frente, só para a gente entender um pouquinho qual que deveria ser aí uma magnitude, né, dessa linha. E uma segunda pergunta aqui em relação à maturação de lojas Life, né, dessas safras mais recentes, como que vocês têm visto esses números, principalmente em comparação, talvez, né, com aqueles números que vocês abriram das lojas maduras, como que isso está se comparando aí, essa curva de maturação das safras mais novas. Obrigado. Obrigado, Eric. Com relação ao capital de giro, né, de novo, acho que a gente está aprofundando, como eu disse ali no início, a gente está aprofundando ainda o entendimento de oportunidades, tá? Acho que a gente tem espaço, né, para incremento pontual do estoque, sem machucar o fluxo de caixa desse ano. Acho que continuamos com uma expectativa bastante forte de geração de caixa para o ano.
né, e seja pela boa administração dos estoques ou por prazos de pagamento mais saudáveis ali, em especial, enfim, o uso de risco sacado, que não é nenhum mérito em si, é simplesmente a regularização das compras ao longo do ano, né? Vale lembrar que, né, no final do ano passado, em função da mudança de fábrica, nós não compramos no último trimestre, né? E de fato, é um trimestre sempre de compras mais baixas, porque pretendemos fechar o ano com a menor quantidade possível de metal, né, na fábrica ali em Manaus, como sempre fazemos. Porém, né, dentro de um regime normalizado, a gente deve comprar um pouquinho, tá? Então, a gente deve ver alguma melhoria de prazo ali, tá? Em estoques, né, acho que, né, a expectativa é que a gente fechasse, né, o ano com estoque nominal, né, abaixo do estoque que a gente enxerga hoje, na companhia, hoje sendo, né, o último dia de março, que todos temos aqui como ponto de referência, né, e acho que a gente pode fazer algum incremento em cima disso para capturar essas oportunidades, seja na Vivara como na Life, mas ainda assim vejo oportunidade para a gente mostrar melhoria de giro de estoques, né, como a gente ainda, né, pretendia, né? Pretendia no início na ordem de 20, né, a 25 dias, talvez hoje, né, ou talvez daqui para frente seja um pouco menor do que isso, né, em função do aproveitamento dessas oportunidades e giro desse estoque, tá? A linha de impostos a recuperar, né, ali quando o regime especial foi aprovado no final do ano passado, o saldo dessa linha de impostos a recuperar, de ICMS a recuperar da Conipa São Paulo, empresa compradora de ouro, era de 90 milhões de reais. Tá? Esse saldo, ele será aproveitado, 13 milhões desse saldo, né, de 13 a 14 milhões desse saldo foram consumidos ainda em dezembro do ano passado, né? No ano passado, então, perdão, eu confundi os números aqui. Já no ano passado, né, nós aproveitamos mais de 50 milhões dos 90 e o restante dos 90 nós aproveitaremos até setembro, né, deste ano, ou seja, tem outros, né, quase 40 milhões desse saldo remanescente. O negócio é que né, na compra do ouro, essa formação e uso do crédito, que antes tinha a sua temporalidade completamente descasada, agora entra em regime. A gente continua sujeito à homologação desses créditos, né, na Receita, né, e com posterior aproveitamento, mas agora, em vez de anos de descasamento, a gente terá, né, poucos meses, de 1 a 2 meses ali, a depender do prazo de homologação desses créditos, dado o regime especial que foi aproveitado. Num mês, eu diria que a gente tem de 2,5 a 5 milhões de créditos que entrarão em regime de melhoria de fluxo de caixa, né, nesse sentido, uma vez que a operação entrar em regime depois de setembro. Tá? Érica, a gente está esgotando o estoque, né? Então, enquanto a gente estiver esgotando o estoque, ele é não recorrente, porque ele é um consumo de um estoque maior, e o running rate disso para frente ele é bem menor, porque ele é parte dessa compra recorrente que a gente faz de metal, é basicamente 12% do total do que a gente compra de ouro. Então, esse é o valor que a gente absorve no nível recorrente, né, dele. Então, só para ficar claro que esse não é o nível recorrente, né? O que a gente está fazendo é consumindo estoque. Sim, em cima disso, nós ainda temos em torno de 12 milhões de reais anuais, de 12 a 15, né, que é o consumo dos créditos de ICMS lá de Pernambuco. Não sei se vocês se recordam, acho que há algum tempo a gente já não fala sobre isso, porque já entrou em regime, já tem algum tempo, mas lá tivemos também um regime especial, desde que a gente colocou uma unidade de distribuição lá no estado, para que a gente pudesse se aproveitar na época, né, quase 50 milhões de reais de créditos de ICMS também, em função do regime tributário ali da região. E com isso, ali a velocidade é na medida em que a gente abastece e vende as lojas, então a gente tem alguns ups and downs, mas a média é de 1 milhão de reais, mais ou menos, por mês de uso, né, disso. Então, isso, em conjunto com o anterior, deve te dar um grau de magnitude de queda dessa linha específica ao longo do ano aqui para nós e geração de caixa vindo do aproveitamento.
Acho que tem mais uma questão a respeito da maturação de Life, né, Erika? A gente segue vendo Life rampando super positivamente, tá? Acho que, obviamente, a partir do momento que a gente vai adensando mais os shoppings, né? A gente começa a ir para um perfil de shopping já mais secundário do que as primeiras safras, isso é natural, mas ainda assim é uma maturação que tem vindo de acordo com a expectativa inicial. A gente tem visto a maturação caminhar para aqueles 24 meses, que era o que a gente tinha desenhado desde o início, e ainda vendo o desempenho superar as nossas expectativas iniciais, algo na ordem de 20% a 25% a mais de receita dessas lojas para as últimas safras, a última safra de 23 e 22, que são as lojas que ainda não estão maduras, né? Então não tivemos nenhuma tendência diferente disso para essas últimas safras, o que para a gente é bastante positivo. Acho que vale só destacar que é natural que a partir do momento que a gente adiciona mais lojas dentro desse grupo de lojas em maturação, que vai acontecer uma acomodação do nível de same-store sales desse parque, né? Isso deveria estar no radar, porque a gente não espera um comportamento de lojas maduras crescendo ali 30%, que era a tendência que a gente estava vendo até o ano passado. Então, esse movimento ele é natural e ele deve estar mapeado aí por todo mundo que acompanha o case, porque é natural que a gente comece a acomodar essa curva de crescimento de same-store sales de loja Life por uma questão de maturação de parque natural ali do negócio, do estágio que a gente está de aceleração. Mas seguimos com perspectivas super construtivas em relação a esse canal, que tem tido um desempenho bastante surpreendente aqui para a gente também. Tá ótimo, super obrigado aí pelas respostas, Otávio e Melina. Obrigada. Obrigado, Eric. A próxima pergunta é do Pedro Pinto, Sell-Side, Bradesco BBI. Pedro, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e vídeo. Peço que aceite, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Conseguem me escutar? Conseguimos, Pedro. Pode seguir. Perfeito. Obrigado, Otávio, Melina, por pegar minha pergunta. Tenho duas aqui super rápidas, tá? A primeira delas é em relação ao processo de timing para escolha do novo CEO, CFO, se vocês têm algum update em relação a isso. E a segunda é só indo um pouco mais a fundo em cima da pergunta que o próprio Eric acabou de fazer sobre a maturação das lojas Life. Uma das pressões de SG&A veio relacionada ao processo de maturação dessas lojas, o que é natural, porque vocês estão abrindo mais lojas do que vinham anteriormente, né? Então, se vocês puderem, a Melina comentou de 20% a 25% de vendas acima do business plan, mas se a gente puder entender um pouco da trajetória de rentabilidade dessa nova safra de loja, não sei quando margem de contribuição ou EBITDA for wall aqui começa a ser positivo, para a gente ter uma noção, né, de como essa pressão deveria impactar a margem EBITDA ao longo dos próximos tris. Boa, Pedro. Vou pegar a primeira, depois passo para a Mel aqui para responder a segunda. Acho que, né, por enquanto, nós estamos buscando ter um CEO novo. Chega de trocas de CEO pelo momento, né, senhores? Mas, desculpa, brincadeiras à parte aqui, de mau gosto, mas acho que eu estou bastante animado com o processo, Pedro, de busca de um novo parceiro, de um novo braço direito aqui. Eu tenho alguns braços direitos aqui no time nesse momento, né? A gente já veio conversando, né, com uma bela turma nas últimas 2 semanas, tá? Ela ainda tem um filtro, né, um funil final ainda para acontecer dentro dessa semana, talvez na próxima, né? E depois, obviamente, pretendo envolver o conselho, né, na escolha de uma posição tão importante para a companhia nesse momento também e para os próximos anos, tá? Então, eu diria que pretendo não demorar muito para escolher, né, essa posição, e porque, afinal, enfim, né, eu preciso parar de desempenhar os 2 papéis aqui também no dia a dia e ganhar protagonismo aqui com o time, né, nesses próximos trimestres. Bom, vou pegar a sua segunda aqui, Pedro. A gente ainda roda com a expansão de Life, mesmo no primeiro ano, ela já gera
EBITDA positivo, tá? É uma margem ainda no primeiro ano, né? Porque ela demora no terceiro ano só que ela entra em maturação, e aí sim a gente atinge a margem de contribuição ali próxima, acima de, ainda rodando perto de 40%, se você deslocar a safra, mas no primeiro ano ela já não não traz nenhum tipo de pressão, porque ela é positiva, ela é abaixo da margem consolidada da companhia, mas ainda assim uma margem positiva, tá? A Life, ela tem um modelo de negócio que talvez seja difícil de se encontrar no varejo, que é a margem bruta dela é muito alta, né? Então ela absorve bem esse aumento de despesas aí durante o processo de maturação, tá? Então, safras 2022 e 2023 ainda rodam com um EBITDA for wall aí de 40%, acima de 40%, tá? Na média. Excelente, claríssimo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Pedro. Obrigado. A próxima pergunta é do Pedro Tínio, Sell-Side Safra. Pedro, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e seu vídeo. Peço que aceite, por favor. Bom dia, Otávio. Bom dia, Melina. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma aqui do lado da estrutura de capital. O que eu queria entender é, principalmente, olhando para o nível de caixa líquido hoje da companhia de 140 milhões de reais, quanto que vocês enxergam de espaço para alavancar um pouco mais o balanço da companhia? E aí, jamais como uma segunda pergunta, qual que seria a forma, se vocês pensarem em fazer isso, de realavancar esse balanço? Acho que é isso aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado, Pedro, pela pergunta. Acho que tem uma questão de timing para a gente construir melhor, né, a imagem e o potencial, né, de alongamento de toda a estrutura da dívida, de sofisticação um pouco dos instrumentos ali por trás, para que isso, inclusive, ocupe menos da agenda do time financeiro ali no decorrer dos meses. Não é algo de dia a dia, né? E nesse primeiro momento, acho que nesse curtíssimo prazo, né, a gente de fato, né, opera de forma mais desalavancada aqui para conseguir maximizar, né, resultado financeiro nesse primeiro período e ajudar na compensação, né, dos 70 milhões de impactos, né, tributários que estão vindo aí ao longo do ano, né? Mas obviamente isso é subótimo, né? Então eu acho que o evento que vai, né, trigar um pouco mais de visibilidade interna aqui para que aí sim a gente possa dividir, né, algum plano mais sofisticado com vocês, ainda nesse momento, né, um maior e melhor desenho de toda a oportunidade do internacional para nós, tá? Como nós falamos, a gente não vê mudanças de curto prazo, relevante de alocação de capital em função disso, né, mas em algum momento, né, no início dessa execução, né, assim que a gente obtiver confirmações importantes da saúde dessas operações, se esse for o caso, nós devemos ganhar velocidade de expansão em algum momento. E na medida em que a gente, né, seguir, der sequência nessa estratégia, ainda ser aprovado em conselho e tudo mais, aí sim eu vou ter um melhor desenho de desembolsos de caixa mais relevantes, porque, né, nesse ritmo de expansão, no mercado que operamos atualmente, nessa dinâmica de capital de giro, né, a companhia voltou a ser uma companhia geradora de caixa, e nessa dinâmica nós não precisaríamos de caixa adicional nesse sentido. Mas o grande gatilho é, de fato, nós, nos próximos trimestres, ganharmos mais visibilidade e darmos mais transparência a vocês a respeito da alocação de recursos na operação fora do Brasil. Perfeito, ficou super claro. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos a videoconferência de resultados da Vivara. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado a todos os participantes e tenham todos um excelente dia. Obrigado a todos, foi um prazer mais uma vez. Continuamos disponíveis aqui pelo time de RI, né, ao longo do dia e da semana. E agora, né, mais prontos, vamos entrar aqui na grande sazonalidade,
e também suportar o nosso time lá do Sul, que vem sofrendo aí nas últimas semanas, assim como, né, os diversos outros negócios que lá estão. Obrigado a todos, tenham um bom dia.